O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Agropauta Entrevista da Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Você já sabe, né? Compartilhe, ative aquele sininho para receber as nossas notificações, deixe um like para incentivar a nossa equipe e também compartilhe com seus amigos, deixe sua mensagem, uma sugestão de pauta, uma pergunta sobre o assunto que a gente possa voltar a tratar sobre ele sempre aqui no nosso programa. Lembrando que ele vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, que você já sabe, também é conhecido como 7 horas da noite. Mas, claro, se você perder, sem desespero, porque o Agropauta Entrevista fica gravado e você pode assistir a qualquer momento, da forma como desejar, no seu notebook, no seu celular, passeando com os amigos, né? Quando bater aquela insônia, vem aqui conferir as nossas conversas, sempre assuntos do campo, do agro, assuntos que têm a ver comigo, com você, com todos nós. E para esse Agropauta Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o senhor Fritz Roloff, que é presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, porque ele vai trazer para nós uma coisa muito interessante. Eu já conferi, viu, seu Fritz? Confesso, já fui lá, já pesquisei e tem assuntos fantásticos para qualquer um, não só para o ensino técnico, que é a biblioteca da GPTEA. É um prazer falar aí com todos os telespectadores, amigos. A GPTEA, Associação Gaúcha de Professores de Ensino Agrícola, ela começou a fazer uma atividade que nós sentimos muita falta enquanto professor. Eu fui muitos anos professor da rede estadual e também da rede privada, e com o advento da tecnologia, com o advento da internet, né, que eu ainda sou antes dessa época, né? Então a gente teve que se adequar a uma nova realidade. E, com certeza, a pesquisa ela é o carro-chefe da educação. O aluno que não vai buscar o conhecimento em livros, em obras, ele fica apenas um aluno ouvinte, um aluno que não é protagonista do processo. Então, a dificuldade de pesquisa, de buscar esses dados, tem sido enorme, porque é tudo muito fragmentado. E nós decidimos, então, criar um espaço dentro do site da GPTEA para que o aluno ali possa buscar conhecimentos, né, materiais, vídeos, apostilas, livros, dentro da sua área de ensino agrícola. Também, a partir desse ano, já abrimos as áreas do conhecimento do ensino médio. Dessa forma, então, para ensino médio e EJA também, né? Para que, então, os nossos estudantes e os interessados possam fazer seus links ali, possam buscar novos saberes, trocar experiência. O objetivo desse site é justamente que seja um espaço de troca, né? Porque a gente entende que o conhecimento se dá através da troca de saberes, dos múltiplos saberes.
Então, quanto mais nós recebermos material dos professores, das academias, tanto mais nós vamos poder enriquecer esse nosso espaço. O professor que desenvolve atividade no ensino técnico, geralmente ele acaba desenvolvendo uma apostila própria para desenvolver os conteúdos com seus alunos. Essas apostilas também podem ser enviadas para a GPTEA para serem cadastradas na biblioteca? Exatamente isso, né? Que a gente possa, claro que não seja cópia, ou se for cópia que tenha as referências, né? Mas que ali seja o espaço de troca, como eu já mencionei. Muitas escolas têm materiais produzidos de altíssima qualidade, né? E muitas vezes isso fica, usando a linguagem agora da fazenda, porteira para dentro. E a gente quer que a escola se mostre, que ela abra as suas portas, né? Abra a sua pesquisa, a sua ação com a comunidade. Então, a partir do momento que os professores têm um espaço para divulgar a sua produção de material, com certeza isto vai criar um outro ânimo, porque vai verificar que o colega lá também faz coisa parecida, ou ele pode enriquecer o seu material, né? Esse material é livre, todo ele que está lá pode ser acessado sem problema. Nós não usamos nenhum material que esteja aí com reserva de domínio. Então, a pessoa não precisa se cadastrar antes, não tem que pedir autorização, nem ser associado, porque a gente acha que o conhecimento ele tem que ser livre, ele tem que transpassar os limites, né, que muitas vezes a vida nos impõe. Então, quanto mais nós tivermos a educação como ato livre, os múltiplos saberes, nós vamos ter melhor aproveitamento e melhor crescimento pessoal e coletivo. Aliás, eu já fiz essa experiência. Eu entrei na biblioteca porque moro em casa hoje e resolvi plantar uma hortinha doméstica. Mas não deu muito certo, viu, seu Fritz? Eu confesso que eu tenho gatos, os gatos caminharam por cima de algumas mudinhas, as lesmas tomaram conta das minhas alfaces e os tomates simplesmente fugiram do cenário, correndo com aquele calorão que foi o verão passado. E agora eu estou tentando retomar a minha horta e fui buscar conhecimento na biblioteca de vocês. Ou seja, não apenas quem está no ensino técnico pode acessar o conteúdo que está ali, né? Com certeza. Essa questão é muito importante, né? Aproveitamento de pequenos espaços. Hoje nós temos hortas riquíssimas em apartamentos, né? Em pequenos, em vasos, em estruturas pequenas que a pessoa pode produzir o seu alimento, né? Então, nós temos várias compêndios ali sobre hortas domésticas, de como organizar em pequenos espaços, produzir o próprio adubo em casa, né? A gente bota tanta matéria orgânica fora, restos de folhas e restos de alimentos, que podem ser transformados em humus. A gente sempre pensava, uns anos atrás, que só o agricultor podia fazer isso, né? Porque teria que ter uma composteira grande. Não, qualquer lata ali, qualquer ambiente, desde que ele é manejado corretamente, também não é assim, eu jogo tudo lá dentro de um latão e quero que isso vire adubo, né? Então, tem todos uns tratos culturais que precisam ser feitos, porque o solo é vivo. Quem transforma em humus são justamente micro-organismos vivos, e eles, então, precisam ter também um ambiente propício. Não adianta jogar só algumas minhocas em cima e achar que está tudo resolvido. Elas também precisam de oxigênio, elas precisam de umidade no ponto certo, não serem afogadas, né? Então, a nossa biblioteca traz uma vasta orientação sobre esses aspectos, não só a nível de propriedade, mas também a nível de casa, a nível de pessoas podem fazer suas iniciativas. Já temos agora também muitas iniciativas com criação da meliponicultura, que são as abelhas sem ferrão. Nós temos muita gente produzindo isso em apartamentos, em sacadas, né? Então, pode produzir o próprio mel em casa. Então, veja que a gente, mudando alguns paradigmas, né, no conhecimento humano, a gente pode abrir
várias fronteiras aí e reduzir custos, que é o mais importante ainda. A gente dá uma mãozinha na natureza e reduz custos. E o interessante também que eu achei quando consultei a biblioteca foi essa forma de aproximar, né, quem está na cidade de quem está no ensino técnico agrícola, porque as comunidades precisam se integrar, né, professor? Isso é fundamental. A gente bate tanto em separação de lixo, né, que o ser humano produz lixo assim, sem explicação praticamente, né? Tanta coisa que a gente descarta e joga tudo no mesmo monte, né? Então fica difícil uma reciclagem. O problema é que os mecanismos de coleta também são deficientes. Então, a partir do momento que a gente despertar de que dá para conservar, dá para produzir o lixo orgânico, transformar ele na própria casa, não botar fora, não botar num saquinho as cascas e jogar lá para o latão do lixo, mas que a gente possa transformar isso em casa, vira humus e a gente aproveita para o vasinho de flor, para adubar as flores e as folhagens que a gente tem nas varandas e dentro de casa. Ou então a própria hortinha, né? Então, isso é um custo a menos, não precisa estar comprando terra. O que é a terra preta que as pessoas compram no supermercado ou na agropecuária? É isso. Os materiais orgânicos que são transformados em humus e depois a gente joga fora, depois a gente vai comprar, né? Então, isso dá para produzir mesmo. Senão não tem problema de cheiro, não tem problema de atrair mosca, só manejar corretamente. Agora, professor Fritz, a biblioteca aberta 24 horas por dia, porque está online, facilita esse contato do aluno com o livro, que muitas vezes esse desenvolvimento da internet até afastou, mas ele ali consegue pesquisar diversos conteúdos, a exemplo do que nós fazíamos fisicamente, né? Que nós íamos naquelas imensas bibliotecas nas escolas fazer as pesquisas nos livros. O senhor notou com o desenvolvimento dessa ferramenta, os professores trocaram essa informação com a entidade de que o aluno está voltando para os livros? Perfeito. Isso é uma questão muito importante. A gente tem os dados, né? Porque hoje se pode monitorar isso, do número de acessos, né? E tudo, da onde as pessoas acessam. E é incrível, nós temos pessoas de todo o Brasil acessando a nossa biblioteca, né? E principalmente durante a pandemia, isso foi uma contribuição muito importante. Nós tivemos muitos acessos, né? Nós chegamos assim a números muito expressivos. E dessa forma, também nós notamos muitas sugestões que nós recebemos, né? Infelizmente, poucas contribuições, porque os professores não apostam no seu material. Mas o meu material é tão simplesinho, né? E é justamente na simplicidade que muitas vezes reside o peso pedagógico, porque é alguma produção a partir da realidade e não de alguém burocrata que escreveu um material só com interesse econômico para vender um certo livro. Então, dentro de muitos livros técnicos, eu estou falando não da literatura em geral, mas dos livros técnicos, nós temos também muitos livros que os autores fazem pesquisas de como é que eu vou vender esse livro melhor. Acrescenta aquilo. Então, tem muita futilidade que é inclusa nesses compêndios que, na verdade, não atinge, não interessa, né? Então, o professor sabe, na sua sala de aula, o nível dos alunos, ele sabe o nível de desenvolvimento exigido naquela comunidade e, principalmente, a comunidade regional. A partir do momento que nós conseguirmos detectar isto, determinadas culturas em tal e tal região têm mais ênfase, nós podemos fazer alguns direcionamentos melhores, né? Nós temos, por exemplo, contribuições do Nordeste que muitas vezes aqui não se aplicam diretamente, mas podem ser adequadas porque a metodologia de ensino é a mesma, né? Então,
apenas é uma determinada cultura. Vamos pegar o caso do algodão, que aqui no Rio Grande do Sul não é tão forte, mas os tratos culturais, o manejo do solo, o cuidado com a cultura, ele se aplica a qualquer outra, né? Então, é importante que a gente tenha claro de que não existe conhecimento que não interessa. Não. Todo conhecimento técnico ou o conhecimento social, a interação das pessoas, ela é válida em qualquer parte do mundo. Ah, mas essa não é a minha cultura. Mas você aprende a tirar exemplos e a criar o seu próprio estilo, e isso com certeza vai ajudar a conduzir melhor a vida das pessoas. Não existe nada que não possa ser aproveitado, né? O senhor comentou sobre a simplicidade, muitas vezes, de um material desenvolvido por um professor e que ele pode ficar receoso de compartilhar, mas é esta simplicidade que se busca, né? Justamente essa conversa mais franca, mais direta. Perfeito, né? O aluno ser olhado como um ser humano, né? Na sua simplicidade, é um indivíduo que está em fase de crescimento intelectual, de formação. Não adianta vir alguém com super saberes e que o professor é o bom, é o cara que sabe, o aluno, coitadinho, é o burrinho lá que tem que ser, entre aspas, né, aculturado. Então, temos que mudar esse conhecimento. O aluno aprende e o professor aprende com ele, né? Então, não existe mais essa ideia, essa velha lógica, um ensina, o outro aprende. Não, os dois aprendem, né? E muitas vezes o aluno ensina mais do que o professor. Eu, enquanto professor, eu sempre digo, se eu pudesse pedir desculpa para os primeiros anos da minha atividade como professor a todo, eu queria me desculpar com todos os alunos das besteiras que eu achava que eram importantes. Eu era o cara que tinha o saber e eles tinham que seguir isso no pé da letra. Não, nós temos que construir múltiplos saberes, né? Então, muitas vezes, aquilo que o professor acha que é importante já era, nem diz mais respeito àquilo ali. Então, é muito importante que o aluno participe do processo, porque eles muitas vezes não têm nenhum interesse no conteúdo estanque, aquele conteúdo que o professor traz. Então, tornar isso agradável, tornar isso interessante, isso é uma tarefa muito complicada, né? Agora, não tem um que não mexa no celular, que não entre na internet. Então, vamos usar esses recursos para tornar a aprendizagem um pouco melhor, né? E deixa o aluno dar aula. Você procure aí, vê o que você acha e traz esse conteúdo. O que tu achou? Como é que tu pensou? Aí ele vai mudar a sua realidade, né? Então, são velhas questões que a gente começa a aprender muito tarde, às vezes arduamente, mas a gente quer, enquanto a GPTEA, colaborar com as escolas para que elas se envolvam e para elas mudem alguns conceitos. E a gente tem isso, né? De tal forma que a gente vai promover esse ano a Mostra de Educação Profissional durante a Expo Inter, né, que vai acontecer e que já é um fruto disso, de trazer cada vez mais os alunos e os professores para dentro da fervura do conhecimento, porque a gente entende a Expo Inter quase que um caldeirão de conhecimento. E é o resultado de um curso que vocês forneceram para os professores durante a Expo Leite, para que eles trabalhassem a pesquisa dentro das escolas, né? Exatamente. Eu sou um adepto, né, incansável da pesquisa, aluno como protagonista do processo. O professor tem que ser um orientador, né? Quem busca o conhecimento é o aluno, mas ele tem que ser despertado e incentivado. Então, as escolas agrícolas, elas têm laboratórios naturais, assim, fantásticos, né? Ela tem setores produtivos, ela tem laboratórios vivos, né? Então, não adianta só botar o aluno para trabalhar. Eu sou de uma época onde a gente ia para o setor para trabalhar. A gente ganhava uma enxada ou um arado lá e vai fazer tal serviço, vai fazer aquilo. Isso tu tem que aprender a fazer. Mas eu era filha de agricultor, eu já sabia fazer isso. Eu queria novidades. O trator só podia mexer quem era
quem tinha trator em casa, porque se achava que o aluno ia estragar isso, né? Então, veja que isso mudou com o tempo, né? Hoje a gente tem uma visão já diferenciada de que não adianta eu ter aquilo ali só como demonstração. Eu tenho que participar, tenho que manipular, eu tenho que entrar, desmontar aquela estrutura e remontá-la para que eu tenha o processo vivencial daquilo ali. E muito conteúdo, né, fruto dessas pesquisas, vão ser inseridos na biblioteca futuramente. Perfeito, essa é a ideia, que esses projetos todos que vão vir para as mostras vão estar ali no site, né? Então, mas esses caras mostraram lá, recriaram, por exemplo, o carneiro hidráulico. Carneiro hidráulico é uma bomba d'água, né? Que é colocado nos riachos e que funciona com a própria propulsão da água e toca, então, a água até 7, 8 metros de altura. Então, muitas escolas já recriaram isso de forma artesanal, com garrafa PET, e acharam outras soluções que funcionam melhor do que o produzido pela indústria. Então, aí as pessoas dizem, mas eu queria fazer isso, como é que eu faço? Vai lá no site que o projeto está lá, toda a pesquisa, né? Então, isso vai ser legal, essa interação e ampliar isso para o mundo. Maravilha. Professor Fritz Roloff, muito obrigada por essa conversa, por trazer essa experiência da biblioteca para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes que acompanham depois pelo Spotify. O senhor que é presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, e o site para ir lá e experimentar todas as maravilhas do conhecimento, www.agpeteia.org.br. E eu vou voltar lá porque eu preciso saber mais o que eu faço com os meus tomatinhos cereja, professor Fritz. Muito obrigada. Eu que agradeço e com certeza vai ter lá algumas dicas para isso, né? E hoje, graças a Deus, nosso site ele já está, né, bem vivo e de forma que a pessoa coloca lá ensino agrícola, já puxa também o nosso site. Então, agradeço a oportunidade, estamos à disposição. E deixando o recado para você que é professor, para você que é aluno de ensino técnico agrícola, vá lá, pesquise na biblioteca e compartilhe o conhecimento que você desenvolve em sala de aula. Agropauta em entrevista. Encerrando por aqui, a Agropauta Web TV sempre com muito conteúdo para todos que se envolvem com assuntos do campo, que é o canal da AgroEffective no YouTube. Eu falei no Spotify um pouquinho antes? Sim, porque depois esta entrevista fica também no Spotify, se você quiser ouvir aí em formato podcast, fique à vontade. Só não esqueça, se inscreva no canal, assine o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe, comente, faça suas sugestões e nós voltamos no próximo encontro, ó. Beijo para todos, obrigada! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.